Mentira tem perna curta. Eu tenho certeza que você já ouviu esse ditado. E por um certo lado, é verdade, porque ela te traz um benefício imediato, mas ao longo prazo a conta sempre chega. O grande problema é que a nossa sociedade tem normalizado pequenas mentiras, e a consequência disso é que faz com que nós nos afastamos ou venhamos nos afastar daquilo que realmente liberta. E o que liberta é a verdade. O próprio Jesus, se você assistir no The Chosen, ele condenava a hipocrisia. Então, quando uma pessoa ia condenar a outra que estava pecando, que havia cometido um pecado, essa pessoa que estava condenando a outra, ela fazia as mesmas coisas ou até coisas piores. E a grande verdade é que todos nós já mentimos em algum momento. Só que errar em algum momento não significa que a sua vida inteira é uma farsa. Porque na realidade, o que define quem somos é aquilo que fazemos. Deu para entender? Se não deu, eu vou te dar alguns exemplos aqui. Eu não tenho certeza, mas talvez você se encaixe em uma delas. Você já mentiu, às vezes para se encaixar melhor numa sociedade, às vezes para entrar melhor num grupo de pessoas, ou essa pode ser bem comum. Talvez você possa ter mentido em exagerar em uma conquista para causar algo melhor, um sentimento melhor. E uma mentira isolada não vai definir aquilo que você é. Porque, na verdade, dentre tudo aquilo que nós somos, um componente muito importante é aquilo que nós fazemos. E isso faz parte de tudo aquilo que compõe quem você é. Para ficar mais fácil, se uma pessoa ajuda uma outra pessoa um dia, você ajudar uma outra pessoa um dia não significa que você é caridoso. Da mesma forma que você mentir um dia ou em algum momento se deu deslize e mentiu não significa que você é mentiroso. Agora, quando você faz isso continuamente, aí sim compõe aquilo que você é. Ou seja, se eu ajudo uma pessoa todos os dias, ou se eu ajudo várias pessoas todos os dias ou de forma contínua, aí sim pode-se dizer que a caridade se compõe no meu ser. Agora, se eu minto todos os dias, ou se eu minto de forma continuamente, de forma compulsiva, pode-se dizer que eu sou mentiroso. E a mentira, ela é doce no começo, mas no final ela é amarga. A mentira ela pode te abrir portas rápidas, facilitadas, mas pode te fechar portas que seriam duradouras. Uma grande fábula e famosíssima fábula é a fábula do pastorzinho e as ovelhas. Para quem não conhece, eu vou falar aqui de forma resumida. Tinha um pastorzinho que pastoreava as suas ovelhas nos montes. E pastoreando as suas ovelhas, chegava um certo momento em que ele gritava: "O lobo está vindo", ele gritava para a cidade: "O lobo está vindo atacar as minhas ovelhas". E a cidade subia correndo desesperado para ajudar o pastorzinho. Só que quando a cidade chegava lá, o pastorzinho tirava sarro. E era uma mentira. Não satisfeito, não fez isso somente uma vez. Fez isso uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Até que chegou um dia em que realmente o lobo estava para atacar as suas ovelhas. E aí o pastorzinho gritou: "Cidade, me socorra! Me socorra porque o lobo está vindo atacar as minhas ovelhas". E a observação é que ninguém subiu. Ou seja, a moral da história é: quando um mentiroso fala uma verdade, ninguém acredita. E com isso, nós devemos entender que a verdade, ela dói na hora, ela pode até doer. Mas a mentira, ela causa feridas que podem durar para sempre. E no mundo de hoje, onde a mentira impera, seja diferente. Faça diferente. Você ser diferente faz você raro. E você sendo raro te traz mais valor, assim como uma pedra preciosa. Por ela ser muito rara, ela vai ficando cada vez mais cara. E eu posso te falar com total certeza que se existe sim valorização para quem é de verdade, para quem segue o princípio da verdade.
Você é valorizado como pessoa no trabalho, em todos os aspectos da sua vida. São uma série de benefícios. Porque mentir é fácil, mas falar a verdade exige coragem. Eu atuo na área financeira. Sou formado em gestão financeira. A minha área exige muita seriedade, cumplicidade e o principal, verdade, transparência. Afinal, eu mexo com dinheiro, mexo com cheques, enfim, movimentos. Agora imagina se eu não falasse a verdade, ou se eu não fosse transparente, se eu não fosse de verdade. Como que alguém que não fala a verdade poderia ser confiado um cargo de tamanha responsabilidade na mão dela? Não tem como. Não se sustenta. Da mesma forma que ser de verdade exige coragem, é um exemplo muito prático. Quando você faz um lançamento errado, quando você erra no serviço, tem duas atitudes. A primeira, você pode encobrir o seu erro e lá na frente Deus dará. Ou a segunda é você chegar e falar: olha, errei, e como podemos resolver? Ou seja, quando você admite que errou, não é só o fato de você estar falando a verdade, vem uma vulnerabilidade, porque demonstra que, pô, eu errei, eu sou falho, sou ser humano, não sou um robô. Outra coisa, demonstra o nível de humildade. Você está se colocando humilde e enxergando de fato que você errou. Ou seja, quem assume a verdade vive uma vida mais leve, cresce mais. Não precisa ficar sustentando fantasias ou qualquer coisa desse tipo. Tanto que a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, ou seja, ele veio para matar, roubar e destruir. Fato. Só que uma característica, acho que principal, é que ele é o pai da mentira. Ou seja, é um pecado que te traz filiação. Quando você mente, logo você se torna filho do diabo. Essa é a verdade nua e crua. Só que quando você decide viver para uma vida, caminhar para uma vida eterna, caminhar para uma vida que traz paz, você decide viver pela verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, viver uma vida livre, uma vida liberta de qualquer outra coisa. Inclusive, o que eu estou dizendo neste momento é muito pautado neste livro Princípios Milenares do Thiago Brunet. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem aí certinho. É um livro, um livraço, que principalmente fala sobre o princípio da verdade, e eu trago muitas pautas aqui que eu estou apresentando para você, mediante na reflexão que eu tive nesse livro. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Vamos continuar crescendo ainda mais em sabedoria. Deixe seu like, se inscreve no canal, comenta, e é isso. Compartilha para um amigo, para uma amiga que vai fazer muito sentido, e vamos continuar crescendo ainda mais.